Hello, SOS Vestibular, Teacher Michelle here. Olá, pessoal do SOS Vestibular, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo. Hoje nós vamos dar uma parada na gramática, né, propriamente dita, como nós estávamos estudando os tempos verbais, e vamos voltar um pouquinho para a questão do texto, tá? Da interpretação textual, da leitura. E o nosso conteúdo de hoje é Discourse Markers, que é a mesma coisa de marcadores de discurso ou linking words, que são palavras de ligação, tá? Em português, nós temos como classe gramatical as conjunções, que são palavras responsáveis por estabelecer essa coerência e a coesão de um texto, tá? São aquelas palavrinhas que a gente usa para ligar termos, frases, parágrafos, e elas dão ideias, né? Ideia, por exemplo, de sequenciamento, ideias de explicação, de exemplificação, de condição e assim por diante. Então, em inglês a gente também tem isso, só que não se resume apenas a conjunções. Nós temos também expressões ou locuções, que é quando você junta mais de uma palavra, para poder fazer essa função de ligar determinados aspectos, tá bom? Então, nós vamos ver esse assunto hoje. E é um assunto que vai demandar um pouquinho de estudo de vocês, de analisar um pouco mais na apostila e aqui nessa apresentação. Vocês vão ver exemplos de palavras, porque basicamente nós vamos ter que trabalhar um pouquinho de leitura, de prática, de memorização, de quais são esses principais marcadores ou quais são essas principais palavras que fazem função e que aparecem com frequência em textos, tá? Qual é a ideia disso no aspecto da interpretação textual? Quando você consegue identificar essas palavras, isso vai te ajudar na interpretação, na compreensão do texto, tentar entender melhor o que essas locuções representam, o que elas estão, que função elas estão exercendo dentro do contexto, tá bom? Então é interessante que vocês façam essa revisão nos materiais que nós temos à disposição, para que a gente possa, através das questões, dos exercícios, colocar isso em prática, tá bom? Para quem estava no ano passado, na turma, né, que é remanescente das turmas do ano passado nós fizemos um bingo, que foi uma ideia, uma dinâmica para tentar ajudar na fixação e no contato com essas expressões. Nesse momento a gente não vai poder fazer um bingo virtual, mas eu estou pensando em algum tipo de estratégia para poder colocar à disposição para vocês para ajudar nessa questão do contato com essas palavrinhas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela definição, obviamente, né? Eu vou colocar esses slides lá no ambiente virtual em português, tá bom? Para que vocês possam depois fazer uma revisão com mais detalhes. Então, a definição. Os marcadores de discurso também são comumente referidos como linking words, linking phrase or sentence connectors. Então, aqui a gente tem linking words, palavras de ligação, linking phrases, são termos de ligação, phrases em inglês é um falso cognato, não são frases, e sentence connectors, que são conectores ou conectivos de sentenças. Tá? Então, eles podem ser descritos como the glue, a cola, tá? Que une os pedaços da escrita, ou as partes da escrita, fazendo com que as diferentes partes do texto fiquem juntas, né? Que elas se unam. Stick together, é que elas fiquem juntas, fiquem unidas. Tá? Então, por isso que a gente fala que esses marcadores de discurso, ou as palavras de ligação, são responsáveis pela coesão e a coerência. Porque é quando você vê que uma ideia com a outra está bem concatenadinha, né? Elas fazem uma leitura bem clara que você consegue acompanhar sem dificuldade, sem ter que retornar a determinados parágrafos e assim por diante. Tá? Então, eles são menos frequentes na fala e muito mais frequentes no discurso formal. Ou seja, quando nós falamos, a gente tem uma prática mais informal, né? Então, às vezes você fala uma coisa e a pessoa compreende pela análise corporal, pela questão dos gestos, pelo seu tom, pelo ritmo, pela fala. Então, você tem outros elementos que ajudam na compreensão oral. Na compreensão escrita ou, né, na linguagem verbal, quando você vai escrever, você precisa ser o mais claro possível para garantir que aquela pessoa, quando vai fazer a leitura, ela vai te entender, né? Sem contar com esses outros elementos que nós contamos com a fala. Tá
bom? Então, por isso que os marcadores de discurso, as conjunções, as palavras de ligação são mais frequentes nos textos escritos e não nos textos orais. Tá? Quais são os tipos de conjunções? Né? Então, existem 3 tipos de conjunções: coordinating, subordinating e correlative. Coordinating são as coordenadas, tá? Aquelas que fazem função de unir termos que têm sentido por si só, né? Que fazem sentido por conta própria, o que a gente chama das orações independentes, por exemplo. E no caso das conjunções, tem um acrônimozinho que te ajuda na memorização. Então, se você quer lembrar quais são as principais conjunções coordenadas, você pensa na palavra fanboys, tá? Ou fanboys. Então, você tem F, for, que significa para. Você tem and, que significa e, conjunção aditiva e. Neither, que significa nem. But, que significa mas. Or, que significa ou. Yes, sim. E so, então, ou por isso. Tá? Então, quando você, de novo, aquela questão das dicas, né, dos macetezinhos. As conjunções coordenadas são as mais utilizadas, são as mais frequentes. E aí, para te ajudar na memorização de quais são elas, lembra da expressão fanboys, tá? Que aí você consegue identificar quais são elas. For, and, neither, but, or, yes, ou so. Ok? Nas conjunções subordinadas, que tem bem mais, aqui são só alguns exemplos, são aquelas conjunções que unem os termos que não são independentes, né? Que precisam de uma outra parte, de um outro termo para fazer sentido. Então, nós temos, por exemplo, after, que significa depois, although, que significa apesar, unless, ao menos que, because, porque de resposta, né, que também pode ser usado por causa de, in order, em ordem, since, desde, if, se, e that, que é aquele pronome relativo que você usa para dar a ideia de que, tá? Por falar em pronomes, as nossas próximas aulas serão sobre pronomes, tá? Referência pronominal. Esse in order, muitas vezes ele vem acompanhado de in order to, de maneira que, em ordem de, tá? Então são expressões que você vai adequar para o português dependendo do contexto. E as correlativas são conjunções que normalmente você usa juntas, tá? Então você tem not only, não apenas, but also, mas também, neither e nor, que é o nem, né? Nem estuda, nem trabalha, tá? Então você tem aí neither nor, é quando você usa essa expressão, nem isso e nem aquilo. E though, yet, pode ser apesar e ainda. Tá? Continuando aqui, deixa eu voltar no meu slide. Vocês viram que eu troquei o slide hoje, né? Então, no caso aqui dos usos, tá? Então, quais são os diferentes usos dos marcadores de discurso, né? Quando que eles podem ser utilizados? Então, existem muitos marcadores de discurso que expressam diferentes relacionamentos entre as ideias. O que são esses relacionamentos? Então, ele dá uma ideia, ele faz uma relação, ele apresenta um relacionamento de adição, de contradição, de oposição, de exemplificação, comparação e assim por diante. Tá? Os tipos mais comuns de relacionamentos ideias e os conectores de sentença que são mais frequentes são usados para indicar os seguintes relacionamentos. Agora eu vou dar para vocês vários exemplos. Tá? Então, a gente tem relacionamentos que indicam addition, que é a adição, alternative and contrast, que é a alternância e o contraste, causa e consequência, propósito e tempo e mais alguns exemplos. Tá? Então, vamos ver no caso de adição. Tá? A gente já viu algumas das condições, né? Das conjunções, desculpa, ou fanboys. Então, I play the piano and I sing in the choir. Então, eu toco piano e, conjunção aditiva, eu canto no coral. Então, tá me dando uma ideia de soma. There's also a famous painting contest to see who can paint the fastest. Então, há também é uma conjunção aditiva, uma competição de pintura de cercas para você ver quem consegue pintar mais rápido, tá? Então, and e also são conjunções aditivas porque dão ideia de adição.
No caso das conjunções alternativas ou contraste. No caso das alternativas, ou e o nem, né? Então, you can have a sandwich or a cake. Então, você pode comer ou um sanduíche ou um bolo. Então, tá dando uma ideia de opção para você, de alternativa. Either you do it now or you will never do it. Então, esse either também faz função de ou. Ou você faz isso agora, ou você nunca fará. Tá? Então, ela é uma conjunção alternativa que também desempenha a função de correlação, porque você está usando duas ao mesmo tempo para relacionar os dois termos. Tá? Contraste, que é a nossa adversativa, que vai te dar uma ideia de oposição. I had no choice but to accept their offer. Então, eu não tive opção, mas aceitar a oferta deles. Então, mas, contudo, porém, tá? Contanto, são conjunções que dão ideia de contraste ou de adversidade. I would like to get a degree, but on the other hand, I don't feel like studying for so many years. Então, eu gostaria de conseguir um diploma, mas, por outro lado, on the other hand, ao pé da letra seria na outra mão, mas fica estranho. Então, por outro lado, eu não me sinto, eu não estou disposto a ficar estudando por tantos anos. His story is true, however, I wouldn't trust him. Então, a história dele é verdadeira, contudo, eu não confiaria nele. Tá? Aqui a gente tem but e however, que muitas vezes são usados como sinônimos. Tá? Tem um ditado em inglês que diz, however is a fancy but. Então, however, que é esse contudo, ele muitas vezes é um mas, um pouquinho mais chique, um pouquinho mais elaborado. Né? Então, a gente vê aquela expressão todavia, contudo, no entanto. Tá? Então, é quando você usa uma palavra com vários sinônimos ou com várias com a mesma função dentro do contexto, mas em palavras diferentes. Tá? Outros exemplos, causa e motivo. I didn't go out because he was very busy. Eu não saí porque ele não saiu porque ele estava muito ocupado. Então, está indicando o motivo ou a causa de essa pessoa não ter saído. Since we had spent all our money, we couldn't even buy a little souvenir. Since, eu falei antes que é desde, mas também pode significar já. Tá? Então, já que nós gastamos todo o nosso dinheiro, nós não pudemos sequer, ou mesmo, comprar uma pequena lembrancinha, um pequeno souvenir. Tá? Ou resultado e consequência. He woke up late, so we woke up late, so we missed our bus. Nós acordamos tarde, por isso nós perdemos o nosso ônibus. Tá? Ou então, nós perdemos o nosso ônibus. A consequência daquela ação inicial, que foi acordar tarde, resultou nessa questão de nós termos perdido o ônibus. He has broken his leg, therefore he won't be able to play in the next match. Ele quebrou sua perna, portanto, ele não será capaz de jogar na próxima partida. De novo, uma consequência, resultado de uma ação anterior. Tá? Propósito ou tempo. He is qualifying to become an accountant. Ele está se qualificando para se tornar um contador. He has taken a course in a business administration in order to gain career advancement. Ele está fazendo um curso em administração de negócios em ordem de ou para ganhar um avanço na carreira, um avanço profissional. E a conjunção ou as expressões de tempo, nós temos when I was on holiday, I used to get up late. Quando eu estava de férias, eu costumava acordar tarde. E come whenever you like. Venha quando quer que você queira, né? No tempo que você quiser. Tá? Então, obviamente, conjunções e marcadores de discurso de tempo você usa toda vez que você quer fazer alguma referência temporal. Tá? Então, pessoal, esse conteúdo, vocês perceberam até aqui, que ele é um conteúdo diferente dos verbos, né, que nós estudamos. Quando nós vimos as estruturas verbais, vocês observaram que muitas vezes eu passo para vocês uma estrutura
e aquela mesma estrutura, por exemplo, as frases afirmativas, interrogativas, negativas, ela se mantém permanente, independente de qual tempo verbal a gente estava estudando. Então, isso te ajuda na obtenção daquele conteúdo, né? Na aprendizagem desse assunto. Esse conteúdo de agora, os marcadores de discurso, ele é um conteúdo que demanda um pouco mais de contato com a língua, né? Não tem uma fórmula, né? Tirando o acrônimo lá, que é um macetezinho que a gente dá do Fanboys sobre as conjunções coordenadas, os outros assuntos, as outras conjunções, os outros termos, a gente tem que ter um contato com a língua, tá? Então, o que nós vimos até aqui? Eu passei para vocês a definição do que são esses marcadores de discurso, essas palavras de ligação. Falamos dos tipos de conjunções, né? A coordenada, a subordinada e a correlativa. Vimos para que a gente usa, e aí eu comecei, que foi a maior parte até aqui, de exemplos. Então, quanto mais exemplos vocês observarem, quanto mais exercício a gente tiver e mais contato com a língua você possibilitar, você promover, melhor é essa compreensão e esse aprendizado, tá? Então, nós vimos adição, conjunções aditivas, vimos as alternativas e as adversativas, que é de contraste, a causa e a consequência, propósito e tempo, e aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos a mais. Então, nós temos também conjunções de comparação e concessão, causa, efeito e tempo nós já vimos, possibilidade e condição e o lugar e modo. Tá? Aí eu coloquei em inglês e do lado vocês têm em português. Detalhe, essas conjunções, aqui tem uma tradução que é aquela tradução literal. Agora, quando ela está num contexto, aí você tem que analisar se aquilo faz sentido ou não em língua portuguesa. Muitas vezes a gente vai ter que adaptar o termo, fazer algum tipo de ajuste para que em língua portuguesa tenha um sentido, que soe um pouco mais adequado. E uma outra coisa que vocês podem ver, no caso, no primeiro exemplo aqui de possibilidade, lugar e modo, as if, como se. Como se pode indicar tanto uma possibilidade e uma condição, como também pode indicar um lugar e um modo. Vai sempre depender do contexto em que aquele termo está inserido, tá bom? Na apostila de vocês, na página 11, que é a unidade 6, vocês vão encontrar esse conteúdo. Tem lá uma tabela com as conjunções mais utilizadas, os termos mais frequentes, em inglês e português, e do lado para que se usa, né? Qual relação esse termo expressa. Ok? Então, por hoje a gente para por aqui. Assistam o vídeo, revisem o material. Quem não tem a apostila impressa, dá uma olhadinha em PDF que está lá no ambiente virtual. Tem também listas na internet que vocês encontram, no Google, tem vídeos que vocês encontram também sobre esse assunto para poder complementar. Quanto mais prática e contato você tiver, melhor vai ser, tá? Mais vai te ajudar. Assistam o vídeo, revisem o material, estudem, mantenham o foco e logo eu posto os exercícios, tá bom? Fiquem bem, bye bye, se cuidem.